Caião, se um Deus distinto que interage na vida e na história, né? E na história e de seus personagens bíblicos, teologicamente e metaforicamente, porque hoje esse mesmo Deus não elucida as mentes sinceras que são tão enganadas? Elucida. Sinceramente, se o que eu falei hoje aqui não elucidou você, aí eu desisto. I rest my case. Porque, meu Deus, não podia estar mais fácil, não podia estar mais acessível, não podia estar mais simples. E é a palavra de Deus. Como foi a introdução dele? Por que esse Deus? Como é que ele introduziu? Se um Deus distinto que interage na vida e na história, e interage também na história e de seus personagens bíblicos, teológica e metaforicamente. Não interfere hoje? Porque hoje ele não elucida as mentes sinceras que são tão enganadas. Então, eu espero que a sua seja sincera e tenha sido elucidada. Sim. E ontem, se você esteve aqui, você só não foi elucidado se não quis. Anteontem também. E o dia anterior. E nos últimos 50 anos. Se você não foi elucidado, foi porque, como disse Jesus, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem coração, mas não quer discernir. Só assim, bloqueando o próprio entendimento, ajudando o bloqueador de entendimento, sendo conivente com aquele que rouba a palavra no coração da gente, é que você pode não ter sido elucidado, porque, olha, nunca houve tanta elucidação. É mais elucidação do que qualquer outro personagem histórico ou tempo histórico já possuiu. Quer ver? Diz aí, quem é que sabia mais sobre o significado eterno da vida? Uma pessoa que recebeu a palavra de hoje, por exemplo, e creu nela, e que está juntando os pedaços numa velocidade extraordinária, porque é o que eu sei que o Espírito Santo está fazendo no coração de muita gente. Quem é que sabe mais, esse indivíduo hoje ou Noé, com o que ele tinha? Que era muito pouco. Então a revelação tinha que ser grotesca. Quem é que sabe mais? É o profeta Eli, lá de Shiló, que cuidava da Arca da Aliança? Ou uma pessoa que entendeu o Evangelho com o coração? É obviamente quem entendeu o Evangelho, e essa era a realidade prometida na própria Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de que chegaria o tempo em que os olhos se abririam para todo aquele que fosse sincero, buscando a Deus enquanto se podia achá-lo. Sempre foi a promessa para todos quantos eram e foram sinceros e são sinceros. E no Novo Testamento, o escritor de Hebreus nos cita aquela lista toda. Ele começa lá embaixo, com Abel, ele vem subindo no Gênesis, trazendo os principais personagens. Aí Noé, Abraão, e Sara, e Davi, antes disso, juízes de Israel, depois Davi, depois profetas, depois seres avulsos, anônimos, mas mencionados na Escritura, que receberam pela ressurreição os seus mortos, ou gente que aguentou todos os perrengues da vida por causa da fé, e aí conclui dizendo, eles, os do passado, todavia, o passado, o escritor de Hebreus diz, sem nós, sem a presente revelação, sem o Evangelho, sem o discernimento de agora, eles não seriam aperfeiçoados, porque o que eles receberam era infinitamente menor
do que o que você recebeu, meu filho. E se você não teve a sua mente iluminada, não pergunte pelos outros sinceros. Não se preocupe com os outros sinceros, porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. A todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Jesus disse e não falha. Então não se preocupe com os que não entenderam. A minha pergunta é: você entendeu? Com tanta clareza, tanta revelação, tanta obviedade, tanto esclarecimento, tanta facilitação, eu pergunto: você entendeu? Então essa pergunta não é para o mundo, não é para outros, meu filho, é sobretudo para você. Porque quem entendeu, entende como entendeu, começa a compreender como compreendeu, começa a expandir a fé, porque a fé é assim, ela pode chegar pequena como chegue, se a gente a alimentar com a palavra da vida, com a palavra da esperança, com a palavra da fé, com a palavra da ressurreição todo dia, ela cresce, ela cresce, ela cresce indefinidamente, ela se transforma na rocha mais sólida de toda a criação. Essa fé que opera pelo amor no coração da gente. Então a pergunta não é Deus e os outros. A pergunta é você e Deus. Ao invés de se preocupar com os outros que não entenderam, a minha angústia agora é por você, que aparentemente não compreendeu. Pode ser que você esteja falando de outros para não falar de si mesmo, ou para não ter que admitir em você mesmo a falta desse entendimento que excede a toda a compreensão, desse entendimento que começa antes da gente compreender e que não precisa de mares se abrindo, nem de sol parando, nem do Jordão congelando as suas águas para a Arca da Aliança passar, não precisa das muralhas de Jericó caindo, não precisa de nenhum sinal, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, só precisa que você abra o coração e você admita que aquele que fala com você é maior do que qualquer outro argumento da sua existência contra essa voz sublime que diz no seu coração: abre, abre, abre o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. As coisas não começam em mim antes que eu me abra, antes que eu me dê. Eu primeiro me entrego, depois eu vejo. Eu primeiro creio, depois eu enxergo. A ordem da revelação é essa. Como Paulo disse, porque se nós víssemos o que esperamos, como o que teria e haveria em nós seria esperança. Porque se alguém vê o que espera, já não é esperança. O que lhe nutre o coração já é a visão concreta do que ele está enxergando. Mas nós andamos por fé, pelo que não vemos, e esperamos aquilo que ainda não contemplamos. Mas pela fé, à medida em que andamos, tendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, as coisas que se não veem vão se tornando visíveis. E as coisas que se esperam começam a crescer em materialização de convicção de fé dentro de nós. É o que eu espero que chegue até você, meu filho, e ao coração de todos quantos possam ter questões semelhantes à sua. Se não começar por você, ninguém no mundo vai enxergar. Está entendendo? Porque se você que diz eu vejo, não enxerga, a cegueira, a sua, é maior do que qualquer um que não enxerga e diz eu não enxergo.
Foi o que Jesus disse em João 9. Jesus disse: eu vim ao mundo para isso, para que aqueles que dizem que veem, não vejam, e para que aqueles que não veem passem a ver. Ou pode inverter a ordem, que dá no mesmo. Eu vim ao mundo para que aqueles que não veem vejam, e para que aqueles que pensam ver não vejam. Então, é o que está sendo repetido o tempo todo no Evangelho. Creia, que é para que você não seja cegado pela sua presunção de ver melhor do que os outros que você acha que não enxergaram ainda. Quem sabe é porque você não enxergou ainda que você não vê a quantidade de pessoas que vão sendo iluminadas todos os dias. Como o nosso amigo que falou hoje aqui conosco, o Luciano de Serra, no Espírito Santo. Luciano. Não é? Isso. Está enxergando, Luciano. Está enxergando, bonitinho. Lindo. Abriu. E não teve nenhum anjo Gabriel descendo, nada disso. Não. Foi revelação do Espírito Santo na sutileza. Isso.